Agora vamos falar sobre o advogado, ex-advogado, porque ele foi exonerado essa semana, do Flávio Bolsonaro, o Boto, Gustavo Boto. Ele conhece os Bolsonaro desde 2011. O irmão dele era bombeiro e ele foi líder de uma greve, pediu apoio dos Bolsonaro e tudo mais, aí ficaram amigos. Tá, ele conhece os Bolsonaro, ficou muito amigo dos Bolsonaro, e foi o Bolsonaro quem apresentou o Boto para o Wassef. Ok. O Wassef, como a gente sabe, ele abrigou o Queiroz na casa dele. Ele primeiro abrigou o Queiroz num apartamento de luxo no Guarujá. Eu morei no Guarujá, eu sei, aquele lugar é o lugar mais caro da cidade, em frente à praia. Um apartamento de 200 metros quadrados, custa milhões, é um negócio assim de muito luxo. Quem frequentava lá sempre era o Gustavo Boto, então advogado do Flávio Bolsonaro, e foi advogado até essa semana quando foi exonerado. O Gustavo Boto, não só isso, foi ele quem ajudou o Queiroz a se comunicar com o Adriano da Nóbrega, que é o chefe, o chefe da milícia Escritório do Crime. E o Adriano da Nóbrega foi morto na Bahia, miliciano, com mais de 20 assassinatos nas costas. Então o Boto fez a ligação de Queiroz com o Adriano da Nóbrega porque os dois não podiam se comunicar, então usavam o advogado do Flávio. Olha só, isso tudo que eu estou falando não é Thiago, você está supondo? Não, isso tudo que eu estou falando, o Ministério Público está falando isso. Não sou eu, Thiago. Olha o tamanho da encrenca em que ele está. O Ministério Público está falando isso. O Ministério Público fala mais, que não só ele ajudou na ligação, mas ele, e aí o Ministério Público tem mensagens que provam isso, ele foi se encontrar com a mãe e com a esposa do Adriano da Nóbrega, e ele levou a mulher do Queiroz, que está foragida nesse momento, levou a mulher do Queiroz para se encontrar com elas, porque o Adriano da Nóbrega ia fazer um plano de fuga para o Queiroz. Então, olha só, o Ministério Público também prova que o Gustavo Boto foi quem conseguiu convencer uma funcionária da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, uma funcionária das rachadinhas do Flávio. Rachadinha é o esquema em que ele roubava muito dinheiro público, abastecia as milícias faziam prédios ilegais, invadiam terreno, faziam prédios ilegais, vendiam apartamentos, lucravam muito, eles construíram um prédio ilegal com dinheiro público. Então imagine, investimento zero, quando vendia os apartamentos, lucro, 100% de lucro. E aí o Gustavo Boto conseguiu convencer uma dessas funcionárias da Assembleia Legislativa a ir na Assembleia e marcar o livro de ponto, porque o livro de ponto é quando você chega no trabalho, você anota ali a hora que você chegou e você assina o seu ponto. Tem lugar que o ponto é eletrônico. Na Assembleia, em plena 2020, não é eletrônico, tem um livro ali. Olha só que coisa, não dá para colocar o dedinho. Na minha empresa, em 2009, eu trabalhava, eu colocava a minha digital, ficava ali, Thiago chegou no horário tal. Na hora que eu saí, eu colocava digital, Thiago saiu no horário tal. Mas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde há prática de rachadinhas e pode haver funcionários fantasmas, o ponto é num livro escrito, que qualquer um pode escrever. É incrível. Coisas do Brasil. Ela foi lá e fraudou o livro de ponto. Ela não tinha ido nenhum dia trabalhar, ela foi lá, pegou o livro e começou a assinar em vários dias, nos dias anteriores, para dificultar a investigação. E o Ministério Público diz, o advogado do Flávio Bolsonaro, ele embaraçou a investigação. Ficou uma coisa assim, e agora? Mas ela não foi, mas agora ela foi. O que aconteceu? O funcionário da Alerj, que foi quem deu para ela o acesso ao livro de ponto, ele foi demitido nessa semana. Ele já foi demitido. Então, o cerco aos Bolsonaro está fechando, porque o funcionário já foi demitido, o Ministério Público já sabe, desde antes do Queiroz ser preso, que o livro de ponto foi fraudado, já sabem que o advogado do Flávio Bolsonaro, Gustavo Boto, ele é quem orquestrou tudo isso, inclusive em mensagens da esposa do Queiroz com outras pessoas, ele chamava esse cara de louco. Caramba, ele é muito louco. Ele tá indo contra a investigação e cometendo um crime atrás do outro, de obstrução de justiça, de fraude, isso, aquilo. Esse cara é louco. A própria esposa do Queiroz falava que o cara era louco nas mensagens. E o Ministério Público tem tudo isso, todas as provas. Então imagina o tamanho da coisa, o tamanho da, palavras do Queiroz, da pica do tamanho de um cometa, que vai chegar nesse advogado, que vai chegar no Wassef e principalmente em Flávio Bolsonaro, assim que o STF reverter a decisão desse desembargador. Esse desembargador Paulo Rangel, que foi quem deu a decisão favorável ao Bolsonaro, que foi quem eu comecei a falar no começo do vídeo, além de estar sendo investigado, tem mais coisas. Ele é bolsonarista. As publicações dele, ele critica os governadores, ele critica o isolamento social, ele sempre está comprando a narrativa do bolsonarismo. Então ele é uma pessoa que em qualquer país sério ele seria declarado suspeito para julgar, mas não foi. E agora a gente sabe por que ele deu o voto para o Flávio Bolsonaro. Só que tem uma coisa, por ele ter usado um voto que perdeu no STF para justificar o injustificável, quer dizer, para justificar
a retirada do juiz de primeira instância, que é quem autorizou autorizou a prisão do Queiroz, quem autorizou quebra de sigilo de mais de 100 pessoas, quem autorizou toda a investigação, para tirar esse juiz, ele usou um voto vencido no STF. Ele vai levar um esporro, mas pensa em alguém que vai levar um belo de um esporro público do STF, dos seus superiores. É esse juiz. Isso vai chegar no STF daqui a algumas semanas. Pode até ser que seja mais rápido. Eu falo 2, 3 semanas que eu estou sendo pessimista. Pode ser que seja 10 dias. Pode ser que seja... Também pode ser que demore por alguma coisa. As coisas acontecem no meio do caminho. Pode ser que demore um mês. Mas a hora que chegar o STF reverter essa decisão, porque os próprios ministros do STF já estão dizendo que não tem como essa decisão ficar. O Flávio ganhou 2, 3 semanas, mas ele ganhou também o ódio dos procuradores e do juiz que foi afastado. Porque quando o caso voltar para eles, aí os procuradores não vão ficar, vamos deixar para pedir a prisão do Boto e do Wassef depois. Não, agora vão para cima. Ainda mais porque quando descobriram que o Queiroz estava na casa do Wassef, tem coisa que a investigação não descobriu, mas que a imprensa descobre. Por exemplo, que o Queiroz ficou um tempo no Guarujá. Isso saiu ontem na Band, um furo de reportagem. Saiu ontem, a investigação não sabia disso, não saiu no pedido de prisão de Queiroz, não tinha nada disso. Aí o que acontece? A investigação voltando, eles vão lá, peraí, vamos ver o que tem aqui. Vão cavar ali, vão achar mais coisa, e aí o Wassef vai se complicando cada vez mais. E o Wassef, ele ameaçou o Bolsonaro. Ele deu entrevista à Veja, que foi capa da Veja de hoje, ele falou, eu entrei no meu modo de guerra, e quando eu entro no modo de guerra eu viro um diabo. E depois ele falou, as pessoas não podem esquecer dos seus antigos aliados. Isso foi pro Bolsonaro. E quando eu entrei no meu modo de guerra, eu viro um diabo. Quando o STF reverter essa decisão, pior ainda para o Flávio, que o juiz da primeira instância, o Itabaiana, ele vai ter respaldo do STF para qualquer decisão, inclusive prisão do Flávio. Ninguém vai poder falar, um juizeco de primeira instância prendeu o filho do presidente. Não, porque imagina, se o Flávio fosse preso semana passada ou na outra, muitos falariam isso. Agora não. Com a decisão do STF dizendo, não, ele é o juiz do caso, aí ferrou. Aí não tem mais argumento. Aí ele tem respaldo para pedir o que ele quiser. Curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Falou!